Boa tarde, hoje veremos um pouco sobre equação linear, tá bom? Entraremos na parte de sistemas lineares, primeiro tópico é a equação linear. Bom, a equação linear é toda equação do primeiro grau com uma ou mais incógnitas. Bom, sendo a equação do primeiro grau, tá bom? E tendo uma ou mais incógnitas é chamada de uma equação linear. Vou colocar um exemplo bem simples aqui para vocês verem. Por exemplo, 2x mais 3y igual a 9. Ok? Um exemplo que vocês veem, né? Então, isso aqui é uma equação linear. Por quê? Por que é equação linear? Porque é do primeiro grau, ok? E tem duas incógnitas, as incógnitas x e y. No caso aqui ele tem duas. Ele poderia ter duas, três, quatro, quantas quisesse. Por exemplo, vou escrever outra equação linear. 2x mais 5y menos 7z igual a 3, por exemplo. Aqui é outra equação linear. Só que essa equação linear, ela tem três incógnitas, as incógnitas x, y e z, ok? Esses numerozinhos aqui que fica na frente da incógnita é chamado do coeficiente. Por exemplo, na primeira equação linear, nessa daqui, nós temos os coeficientes 2 e 3. E esse 9 é chamado de termo independente, ok? E x e y são as incógnitas. Nessa equação de baixo, essa equação linear, nós temos os coeficientes 2, 5 e menos 7, ok? As incógnitas são x, y e z e o termo independente é 3, ok? Bom, essa equação aqui, que eu acabei de escrever, é uma equação que não é linear. Por que, professor? Porque ela é do segundo grau. Estão percebendo aqui? Ok? Como ela é do segundo grau, ela não é linear. Beleza? Nessa equação linear aqui, a gente sabe que é linear, né? Eu vou identificar os coeficientes. Os coeficientes vou anotar aqui. Coeficientes. Quais são os coeficientes? Bom, menos 7. 2, né? E menos 5. Beleza? E as incógnitas. Quais são as incógnitas? As incógnitas são A, B e C. A, B e C as letras, né? E termo independente. Termo independente. O termo independente é o zero, ok? Beleza? Então, identifiquei os coeficientes, menos 7, 2 e menos 5. As incógnitas são A, B e C. E o termo independente é o zero, ok? Lembrando, pessoal, que quando o termo independente for zero, a equação linear é chamada de uma equação linear homogênea. Beleza? Bom, vejamos agora a solução de uma equação linear. Como é que a gente faz para descobrir se é solução? Então, vamos ver primeiro um exemplo. Verifique se o par ordenado 3, 1, ok, é solução ou não da equação linear menos 2x mais 5y igual a menos 1. Beleza? Estão vendo aqui o par ordenado? Quais são as variáveis? Não são x e y. Então, a primeira coordenada aqui é x e a segunda coordenada é y, ok? E para verificar, é só substituir. Nesse caso, eu devo substituir o x por 3 e o y por 1. Beleza? Então, vamos lá. Então, vai ficar menos 2 vezes o x, vale 3, mais o 5 vezes o y, que vale 1. Tem que dar igual a menos 1, tá bom? Então, vai ficar menos 2 vezes 3, 6, vai ficar menos 6, mais 5 vezes 1 é 5, isso dá igual a menos 1. Menos 6 mais 5 dá menos 1, né? Então, menos 1 igual a menos 1. E isso é verdade, menos 1 igual a menos 1. Portanto, esse par ordenado é solução, beleza? Se ao final chegar uma coisa que for verdadeira, então vai ser solução. Então, eu posso dizer que o par ordenado 3, 1 é solução. Tranquilo? Bom, vamos para esse outro exemplo. Verifique se nesse caso são 3. Aqui a gente fala de terno ordenado, ok?
ok? Então é só verifique se é a solução dessa equação linear. Como é que eu verifico? É só substituir, olhando as variáveis. A primeira variável é x, né? Então, aqui é x. A segunda variável é y, então aqui é y. A primeira variável é z, então aqui é z. Beleza? Essa terna ordenada. Então, o x eu substituo por 1, o y eu substituo por 2 e o z eu substituo por 3. Então, vamos substituir para verificar. Vai ficar 2 vezes 1 mais 3 vezes o y, que vale 2, e menos o z, que vale 3. Isso tem que dar igual a 6, né? Se der igual a 6, é a solução. Então, vamos lá. 2 vezes 1 dá 2, mais 3 vezes 2 dá 6, e menos 3 tem que dar igual a 6. 2 mais 3 dá 8, 8 menos 6 dá 5. Ficou 5 igual a 6. Isso é verdadeiro? Não. Isso é falso, então, portanto, essa terna ordenada, 1, 2, 3, não é solução. Não é solução da equação linear. Beleza? Vamos mais um exemplo. Esse exemplo, ele quer determine o valor de K de modo que esse par ordenado seja a solução dessa equação. Como está dizendo que é solução, para que ele seja solução, quando eu substituir esses valores, o resultado tem que dar 20. É certo que ele dá 20, tá bom? E aí, o que é que eu vou fazer? Do mesmo jeito das outras, eu vou substituir, nesse caso, primeiro a coordenada x por 2, né? E o y por K, ok? Então vai ficar assim a solução. Respondendo vai ficar 3 vezes, substitui o x por 2, 3 vezes 2, mais 2 vezes o y, que substituo por K, isso é igual a 20. Isso vai dar 3 vezes 2, 6, mais 2 vezes K, 2K, igual a 20. Daqui eu tiro aqui 2K, igual a 20 menos 6, né, passando para cá. 2K igual a 20 menos 6 dá 14, né? Então, K igual a 14 sobre 2. Daqui eu tiro o K igual a 7. Ok? Então, o valor de K para que seja solução dessa equação é K igual a 7. Tranquilo? Então é isso.